gente, continuando, como a gente viu, os gastos públicos, então, eles são fixos, no sentido de que eles são determinados pelo orçamento público, né? Dado o orçamento, o governo não tem liberdade de aumentar ou reduzir os gastos públicos. Então, por pelo menos um ano, os gastos do governo estão dados. E sendo assim, a gente tem o quê? Que a relação entre gastos públicos e nível de renda, há que se entender essa relação, é dado, o valor é fixo, é o G barra. Os gastos do governo são, em determinado período, ano, arbitrados em, digamos, R$ 1 trilhão, ou um outro valor qualquer que seja determinado no orçamento. Isso significa que, se o nível de renda aumentar ou diminuir, isso não leva à variação de gastos públicos. Os gastos públicos estão dados pelo orçamento do governo, tá? Para o governo variar gasto público, aumentar ou diminuir, ele tem que apresentar uma nova proposta orçamentária para o ano seguinte, tá? E, dada essa nova proposta, haverá um novo valor de gastos públicos. Mas, de novo, variando o nível de renda, isso não leva a variação de gastos públicos. E aqui eu estou botando gasto no eixo vertical e nível de renda no eixo horizontal, né? Produção, renda no eixo horizontal. Se a renda variar, isso não leva a variação de gastos. Se a gente invertesse a ordem desse gráfico, talvez houvesse uma relação positiva. Quanto maior o nível de gasto, maior o nível de renda. Mas o nível de renda seria uma função, o nível de produção e renda seria uma função do nível de gastos. Mas o nível de gasto como função do nível de renda não é função do nível de renda. Os gastos públicos são função do orçamento público. Isso aí tem que entender esse gráfico aí, tá? Mas, como a gente viu no vídeo passado, no orçamento é uma obra de ficção e é arbitrado, né, definido os gastos públicos de um lado e a previsão de receitas de outro. E a previsão de receitas é feita com base numa expectativa de renda, um nível de produção e renda da economia. Se o nível de renda for maior do que o esperado, o governo acaba arrecadando mais impostos do que esperava. Se o nível de renda for menor do que o esperado pelo governo, o governo acaba arrecadando menos impostos do que o esperado. Isso nos leva a uma relação entre superávit ou déficit fiscal e nível de renda, e uma relação dessa forma assim, né? O superávit orçamentário do governo, ou superávit fiscal, tem vários conceitos de superávit. Superávit nominal, superávit primário, né? Mas aqui vamos falar simplesmente superávit, é o total de gastos menos arrecadação do governo, né? Quanto maior o nível de renda, dados os gastos do governo, maior será a arrecadação, e com isso o governo tende a se tornar superavitário, e o superávit orçamentário do governo vai crescer quanto maior o nível de renda. Se o nível de renda for menor do que o esperado, o governo entra em déficit, e quanto menor o nível de renda, menor a arrecadação tributária, dados os gastos do governo, maior será o déficit do governo, né? Então, nós temos uma relação entre déficit e superávit com o nível de renda, que é dado o volume de gastos, e que o superávit do governo se desenvolve dessa forma, ele é crescente com o nível de renda, tá? Caso o governo seja superavitário, isso é menos problema, né? A questão é se ele é superavitário ou se ele realizar um superávit, isso não quer dizer que ele vai aumentar seus gastos. Os gastos estão dados. A única coisa que ele pode fazer é antecipar gastos. Mas no total do ano, o volume de gastos do governo já está arbitrado. O que o governo, caso seja superavitário, ele pode fazer é para o ano seguinte apresentar uma proposta orçamentária com maiores gastos, né? Isso é de um lado. De outro lado, caso o governo seja deficitário ou o nível de renda seja menor do que o esperado,
Então o governo se tornará deficitário. E sendo assim, ele tem que apresentar ao Congresso para aprovação uma proposta orçamentária suplementar, né? Tem que pedir ao Congresso para endividar o governo. E isso é uma coisa. Outra coisa, quando o governo apresenta, quando a gente diz que o governo é superavitário ou deficitário, a gente está em grande medida falando antes da realização do ano do superávit efetivo ou do déficit. A gente está falando da proposta orçamentária. Quando ele manda para o Congresso a proposta de gastos e previsão de receitas, é nessa obra de ficção que a gente já considera que o governo é superavitário ou deficitário. Ele pode mandar um orçamento para o Congresso onde já esteja constando uma possibilidade de déficit. Ele prevê arrecadar 1 trilhão, mas se compromete a realizar 1 trilhão e 200 bilhões em gastos, né? Isso é possível de ocorrer. E quando isso ocorre, é que a gente diz que o governo é deficitário. Isso é antes da realização da receita e do gasto. Mas posteriormente, ao longo do ano, se o governo tem uma proposta de déficit e ele acaba realizando superávit, porque o nível de renda foi maior do que o esperado, então a gente continua dizendo que o governo é deficitário no sentido de que o orçamento previa déficit. Mas caso o nível de renda diminua e o governo entre em déficit, de novo, a proposta orçamentária já previa déficit. Só que o déficit pode ser maior do que o previsto pelo governo, né? Mas enfim, nós temos aí a questão dos gastos públicos. Por definição, eles são fixos em relação ao nível de renda, no sentido de que são dados pelo orçamento. E o governo gasta dinheiro, foi com base no que a gente falou nos vídeos, a gente viu aí nos vídeos passados, né? A gente tem o Estado, temos o governo, temos a razão de ser do Estado, temos as funções do governo, e o governo gasta dinheiro para manter suas atividades, né? Sendo que tem diferentes opiniões a respeito de quais são as atividades que o governo deva realizar, né? Aí eu tinha dado a visão lá do Mussolini, que segundo ele o Estado tem que fazer tudo, dei a visão do Adam Smith, que é o Estado mínimo, e agora vamos ver aqui a opinião do Keynes, né? John Maynard Keynes, qual é a razão de ser, qual é a função do Estado, né? É uma função altamente econômica, né? Mas a função do Estado é algo que eu já havia dito, né? Complementar os investimentos da economia, no sentido de complementar a demanda da economia. Então você tem um país que tem um PIB, uma RIB, renda interna bruta, de 1 trilhão de reais, a população consome 600 bilhões e poupa 400 bilhões, esses 400 bilhões têm que financiar os investimentos. Caso os investimentos não sejam nesse montante, então, na visão de Keynes, o governo tem que utilizar os gastos públicos para complementar aí a demanda da economia. Caso contrário, o volume de demanda da economia será menor que o nível de produção e isso levará a economia a uma crise, a uma recessão, né? Classicamente levaria só a uma redução de preços e salários, mas de acordo com o Keynes, que a gente viu na primeira parte da matéria, oferta agregada, dada a rigidez de preços e salários, a resposta da economia a uma perda ou escassez de demanda não é reduzir preços e salários, mas sim reduzir produção e renda, né? Mas enfim, na visão de Keynes, a gente tem o quê? Eu entendo que escreve ele no livro dele, Teoria Geral do Emprego do Juro da Moeda, lá na página 256, ele bota: eu entendo, portanto, que uma socialização algo ampla dos investimentos será o único meio de assegurar uma situação aproximada de pleno emprego, embora isso não implique a necessidade de excluir ajustes e fórmulas de toda espécie que permitam ao Estado cooperar com a iniciativa privada. Então, na visão de Keynes, o Estado tem que gastar para complementar os investimentos, né, na economia. Caso os investimentos estejam aquém
necessário para manter o nível de demanda e produção da economia ao nível de pleno emprego ou próximo ao pleno emprego, então o Estado tem que utilizar seus gastos como um instrumento de política econômica, né? De forma a gerar demanda na economia, e demanda no sentido de complementar investimentos. Mas, continua o Keynes, mas fora disso não se vê nenhuma razão evidente que justifique um socialismo do Estado, abrangendo a maior parte da vida econômica da nação. Não é a propriedade dos meios de produção que convém ao Estado assumir. Ou seja, o Keynes quer que o Estado realize investimentos em apoio ou suporte à iniciativa privada. Então, isso aí faz menção à ideia de infraestrutura, né? Então, que até pode pensar em termos do que foi dito por Adam Smith, as obras públicas, né? Então, construir ferrovia, rodovia, por exemplo, que ligue portos, né? Que ligue regiões do país, que facilite o comércio. Isso é a favor da iniciativa privada, isso facilita os negócios privados e ainda gera demanda na economia, né? Então é nesse sentido que Keynes é a favor de que o Estado realize gastos em apoio à economia, né? Mas não o Estado empresário. Keynes não é a favor de socialismo, está dito aí com todas as letras, né? Não se vê nenhuma razão evidente que justifique um socialismo do Estado. Não tem nada de socialismo. Não é a propriedade dos meios de produção que convém ao Estado assumir. Essa é a opinião de Keynes, né? Keynes não quer que o Estado invista no sentido de abrir empresas, é investir no sentido de cooperar com a iniciativa privada, é subsidiar investimentos privados, como, por exemplo, subsídio. Na verdade, ele é contra subsídio também, tem trechos dele, do livro dele, que indica isso, né? Mas no sentido que hoje a gente conhece como parceria público-privada. Então, ao construir uma ferrovia ou uma rodovia, o Estado nem precisa construir toda a rodovia. Ele pode fazer uma concessão, a iniciativa privada entra com uma parte e o Estado entra com outra parte, né? Essa seria a visão do Keynes, do custo de construção da ferrovia, da ferrovia ou da rodovia. Mas, no caso, a propriedade da rodovia ficaria sendo da iniciativa privada, não é a propriedade dos meios de produção que convém ao Estado assumir, né? Aí, essa é a opinião dele, né? Se concorda ou não, aí fica a seu critério, né? Cada um tem a sua opinião. Mas, conclui ele, se o Estado for capaz de determinar o montante agregado dos recursos destinados a aumentar esses meios, que seriam os meios de produção, e a taxa básica de remuneração aos seus detentores, terá realizado o que lhe compete. Então essa é a opinião do Keynes. Keynes acha que o governo é um instrumento de geração de demanda na economia e ele tem que dar apoio à iniciativa privada, ele tem que garantir expansão dos meios de produção e remuneração. Essa é a visão do Keynes. Na visão de Keynes, o Estado tem que garantir o lucro de empresas privadas. Está escrito aí por todas as letras, né? Ou pelo menos garantir um lucro mínimo, a taxa básica de remuneração aos detentores dos meios de produção. Então, havendo empresas privadas, o Estado não tem que ser dono de empresa privada, ele tem que apoiar, cooperar com a empresa privada, de forma a garantir a expansão das atividades produtivas da iniciativa privada e garantindo remuneração, lucro das empresas privadas, né? Isso aí é uma visão bem distinta da visão clássica, liberal, né? Adam Smith falou em justiça, segurança pública nacional e obras públicas, mais obras públicas até que apoiem a economia, mas não que garantam lucro à iniciativa privada, à empresa privada. Vai garantir condições de facilitar o comércio. Agora, se ao realizar comércio as empresas ganham ou perdem, aí fica por conta da gestão privada dos negócios, né? Já na visão de Keynes, o governo tem que garantir o lucro das empresas privadas, né? Aí fique a critério de cada um achar se isso aí está certo ou está errado. Se essa é ou não a função do Estado, já falamos sobre isso, né?
Na visão clássica não é. Na visão de Mussolini eu acho que ele é a favor até de mais do que isso aí. E na visão de Keynes, essa aí é a visão de Keynes, tá? Mas enfim, vamos fazer outras observações sobre Keynes ainda, mas deixa o próximo vídeo então. Valeu, tchau.